Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube. Você está em mais um Bate-Papo Mayhem. Normalmente, todo ano a gente faz um simpósio de hermetismo presencial, só que esse ano a gente foi obrigado a cada um ficar na sua casa. Então a gente está pegando todos os convidados de vários anos de simpósio para a gente ter algum registro aqui virtual, um bate-papo, uma explicação, uma palestra a respeito das ordens iniciáticas, das religiões, das filosofias, dos caminhos que um ocultista pode trilhar. E eu estou chamando assim, várias pessoas muito especiais para mim, grandes amigos, grandes irmãos de ordem. E hoje, assim, em especial, foi uma pessoa que eu admiro demais da conta. Ele trabalhou com a gente na tradução dos livros sagrados de Telema. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso daí. Então, a princípio, boa noite, meu irmão Frater Escuros. Como é que você está? Boa noite. Por aqui tudo ótimo, um friozinho aqui no Rio, mas está tudo ótimo, graças a Deus. O que eu posso falar de graças a Deus, né? Cada um interpreta isso como quiser, não é? Mas é tudo uma boa. Obrigado por ter me convidado, né? E a admiração, sabe que é recíproca, né? Desde a primeira vez que a gente se viu, que foi num simpósio, né? Há alguns anos. Então, a admiração é recíproca e obrigado aí pelo convite. Bom, a primeira pergunta para a gente abrir, antes da gente falar de Telema, de Ordo Saturno e Caminho Saturniano e todas essas paradas, livros sagrados, o pessoal sempre pergunta para você se apresentar e falar assim, como é que você chegou nesse caminho, né? Então a gente vai falar muito aí do caminho saturniano. Então eu queria que antes de tudo você contasse um pouquinho da tua história. Como é que você chegou numa era que não existia internet, não existia nada? Como é que você chegou dentro da magia? E por que você ama esse caminho, esse trajeto? Quando eu era muito, mas muito novo mesmo, eu não vou saber precisar exatamente qual era a minha idade, mas eu era uma criança ainda, estava assistindo ao filme Nosferatu, olha só, em preto e branco na TV. Isso é só para quem é do meu tempo mesmo. E aquele filme ele me impressionou tanto que à noite, quando eu dormi, eu comecei a ter vários sonhos e algumas experiências que eu até hoje classifico como experiências extracorpóreas. Eu era uma criança, então eu não entendi muito bem o que aquilo significava, mas o filme teve uma impressão na minha psique enorme. E a partir daí eu passei a ficar apaixonado por revistas que hoje não há mais, mas eram os Contos da Cripta, eram coisas assim, revistas de terror, que era uma maravilha aquilo. Eu passei a colecionar desde molequinho aquilo, né? Mas ainda não sabendo muito bem onde eu estava me metendo. Depois, quando eu me tornei adolescente, lá para os 14 anos, 14 anos eu tenho já uma carta escrita pela Fra, 13 para 14 anos, eu procurei numa coisa que se chamava, gente, Páginas Amarelas. Eu comecei a procurar naquele negócio, que era um livro amarelo, né? As páginas eram amarelas, e que tinha ali nomes e telefones de vários estabelecimentos. Eu comecei a procurar a palavra fraternidade, né? A palavra congregação, a palavra confraria, tudo que tivesse alguma pista que pudesse me levar a uma associação, uma sociedade na qual eu pudesse, né, pesquisar sobre esses assuntos. Eu passei a procurar no Página Amarela e passei a telefonar. Telefonava, via endereço, quem não atendia o telefone eu mandava cartas. Então eu tenho um bolo assim, de cartas de fraternidade daquela época, e a que me chamou mais atenção, né, que me inspirou naquele momento, foi a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, né, a primeira carta que eu recebi de lá dizia que eu não podia me tornar membro, porque eu não tinha 18 anos ainda. E logo em seguida eu recebi uma outra carta, né, de uma organização também rosicruciana, que foi a MORC, que naquela época tinha a Ordem Juvenil dos Portadores do Archote. Não sei se ainda existe, né? Então, como era naquele momento, né, a única ordem, a única sociedade, a associação que se abriu para mim, com a idade que eu tinha, foi aí que eu ingressei. Né? Então, eu ingressei na MORC,
acredito que eu tinha, não sei, acho que 14 anos para 15 anos. Né? Aos 16 anos, eu sei que eu comecei a frequentar a FRA. De 15 para 16 anos, eu comecei a frequentar a FRA, porque eu estudava próximo, eu saía de lá da minha escola, às vezes ia para os jardins ali, ficar sentado. Eu tinha um jardim, era fraternidade fechada, mas eu ficava do lado de fora ali, às vezes estudando, coisa e tal. E passei a frequentar as segundas-feiras, que apesar de não poder ser membro oficialmente, né, eu podia frequentar as segundas-feiras, o que eles chamam de aula fundamental. Então, foi assim que eu ingressei nesse caminho. E, claro, a FRA me abriu outras vias, né? Ali que eu comecei a ouvir falar de Telemann, ali que eu comecei a ouvir falar de OTO, de Crowley, essa coisa toda. E seguindo essa pista, eu cheguei na época na Fraternita Saturni, por intermédio do tal livro Fire and Ice. Mas foi assim, isso aí foi só o começo, né? A partir daí, pesquisando, a gente acaba conhecendo muita gente. Cheguei no Euclides Lacerda de Almeida, e dali a minha imersão em Telemann foi muito profunda. Então, quem primeiro me guiou especificamente em relação a Telemann foi Euclides. Mas onde eu primeiro ouvi falar em Telemann foi na FRA. Eu cheguei a ingressar na Sociedade Ordo Tempo Oriente, do Marcelo Mota. Ele já tinha falecido quando eu ingressei. E fiquei muito curioso, porque o Euclides era considerado um herege. Então, eu falei, então esse cara deve ser o bom. Se todo mundo falar mal dele, esse cara deve ser o bom. E acabei chegando no Euclides. Né? Foi assim, o início sem internet tinha que ser dessa maneira, foi páginas amarelas. E logo em seguida, depois que você já iniciou, você foi o primeiro brasileiro a fazer um ritual, né? O DCX, deixa eu até pegar aqui para não decorei. Troa. O Troa, né? Como é que Uhum. funcionou isso? Como é que você pegou já para se interessar para aquele momento que você decide falar assim, pô, eu vou até o final nisso aqui, esse é o meu caminho? Isso daí, o Troa já foi em 1998, 98, já foi bastante tempo depois, né? Eu estou falando de 86, por aí, quando eu comecei a realmente frequentar a FRA e comecei a ouvir falar de OTO, já, caramba, deve ter sido, não sei, não consigo precisar agora não, mas algum tempo depois de eu efetivamente ter ingressado e não apenas começado a frequentar a FRA. Mas eu, no início da década de 90, foi quando eu conheci o Euclides, né, aqui no Rio. Eu frequentava, eu falei a gente que eu também tinha um amigo que ia comigo, frequentava uma loja da Sociedade Novo Eon, naquela época, né, chamada Loja Maat, que era aqui no centro do Rio. E ali eu conheci o Marco Pagani, Carlos Raposo, esse pessoal todo. Né? Isso foi no início da década de 90. Em 95, o Raposo e a Marisol me chamaram para ir até a casa do Euclides. Nós fomos até lá para tratar de alguns assuntos administrativos ligados à Sociedade Novo Eon. E não me lembro por que cargas d'água, e também se me lembrasse eu não contava, ali surgiu um problema de cunho pessoal e de interesses divergentes, né, que culminou na ideia de trazermos o califado para o Brasil. Né? A gente chamava naquela época de califado a OTO americana, que agora não é mais americana, está no mundo inteiro. Então, foi nesse dia, a gente voltando da casa do Euclides, mas se isso não for assim, não vai ser nunca, blá, 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 vamos trazer então os caras. De novo, da mesma maneira que eu falei lá atrás, que quando eu estava na Sociedade Ordo Templo Orientes e eu ouvi falar do Euclides, pô, se todo mundo fala desse cara
ele deve ser o bom. Naquele momento, a ideia foi, pô, peraí, todo mundo aqui no Brasil, né, porque a gente tinha aquela tradição do Marcelo Mota, fala mal da OTO americana. Então, vamos ver qual é desses caras, que, por mal ou bem, os caras são os que editam os livros do Crowley, os caras têm o Medical Link, que era um jornalzinho muito bem distribuído naquela época, né? E, enfim, era o que parecia ter acesso aos documentos, aos rituais, coisa que hoje em dia, com um clique no Google, você já encontra. Mas naquela época você não encontrava. Tinha a Biblioteca Telêmica em Niterói, que era um cara que colecionava livro, o cara fazia ali a estantezinha dele, a gente tinha que ir ali se quisesse alguma coisa melhor. Ou ia lá no Francisco Laici, que era um livreiro que tinha especializado em ocultismo, também te achava uma coisa ou outra, encomendava, tinha que esperar 3 meses para chegar um livro, às vezes 6 meses para chegar um livro. Era assim, era nessa base. Então a gente falou, pô, peraí, se nós nos aliarmos a esses caras lá de fora, de repente nós vamos ter um acesso direto a essas informações, né? E tudo em inglês, e eles produziam. E aí foi quando a gente fez o primeiro contato com o OTO. A gente fez o primeiro contato, salvo engano, em 95, mesmo em 96, eles já mandaram um pessoal para cá, de lá, para fazer as primeiras iniciações, aí fizemos muitas iniciações. Naquela época, eu acabei sendo, sem ter pedido e sem ser a minha vocação, acabei sendo indicado, nomeado como responsável, né, pela OTO aqui no Brasil, e isso até me rendeu uma briga com Euclides, que durou, caramba, 4 para 5 anos. Foi uma época muito triste para mim, porque ele, para mim, era uma referência. Mas foi isso. Então, de 95, 96 até 98, né, eu fiquei à frente. Em 98, eu abri mão para que a Marisol, né, que era Soror Chaitara, passasse a capitanear os trabalhos do OTO, e fui convidado para ir para o Texas. E nesse convite também vinha o chamado para que eu experimentasse passar por esse ritual, que é o ritual da AA. Né? Então, o Libertrô não é um ritual da OTO, é um ritual da AA. Mas a AA não tem ritual. No início, a AA era uma ordem grupal, ela não seguia esse esquema de hoje, né, que um neófito pode admitir um estudante, assim vai. Não, ela era diferente, ela era uma ordem grupal, até uma hora que o Crowley ele até escreve no diário dele. O grande problema de ordens grupais é que hoje falam mal do seu chapéu e amanhã falam mal da sua moral. Então, o Crowley decide acabar com aquele grupo da área. Ele achou a OTO continua sendo o trabalho dele de grupo e a AA um trabalho ali que passou a ser de uma corrente individual, de indivíduo para indivíduo. Mas esse ritual existia. E havia um grupo nos Estados Unidos que ainda se utilizava desse ritual, que era um ritual para neófitos. E o Euclides, na época, ele estava em contato com o Martin Starr, que era o cara que era o chanceler desse grupo da AA. E o cara me convidou, ele falou, como você é um neófito recebido pelo Euclides, e tanto eu quanto o Euclides fomos recebidos pelo Marcelo Mota, eu gostaria que você conhecesse, né, o ritual. E vou te dizer, foi um dos rituais mais impactantes que eu já conheci. Um dos mais impactantes, se não o mais. Extremamente bem elaborado. Crowley era um gênio, né? Então, extremamente bem elaborado. Quem conhece o Liber Piramidos, o Piramides é uma versão individual desse ritual, mas muito reduzida. É extremamente impactante. Um ritual, caramba, assim, os símbolos dele falam muito alto, sabe? E falam ali na alma. Porque ali ele te desnuda completamente. Tudo de ruim que você tem, esse ritual esfrega na tua cara, e tudo de bom que você tem, ele também esfrega.
né? Então, a tua dimensão humana, no meio de tantos deuses e gente encapuzada, e sei lá o que, ela resplandece de uma maneira muito intensa, né? E no final desse ritual, acho que não tem problema nenhum falar, porque se procurar também na internet, a gente encontra, e porque também isso hoje em dia está desativado, acho que ninguém mais tem um grupo que o celebre. No final é sensacional, que você se põe num trono e aí fala, olha, agora você vai ver o verdadeiro Deus, né? Aí na tua frente aquele negócio assim, com um pano, quando eles puxam o pano é um espelho. Então, cara, é sensacional. Sensacional. Então, isso aí foi em 1998, né, que era o Libertroa. Eu passei, reportei o Euclides, tudo direitinho, mas depois o Martin Stein e o Euclides se desentenderam também, como é de praxe. Isso é uma coisa que você falou que eu achei extremamente interessante, é que quando você vira e fala que é iluminação, você descobre que na verdade é menos. Né? A pessoa tem aquela ideia de que, pô, eu vou me iluminar, vai descer um anjo, vai me dar uma medalha, vai cantar parabéns e tal, né? E o caminho saturniano, ele é um pouco mais de autoconhecimento, de você se lapidar. Né? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal leigo e até para o pessoal iniciado que está assistindo, na sua opinião, o que é o caminho saturniano? O que é o caminho de Saturno? Na vida de uma pessoa, no magista? Como é que isso funciona? Então, deixa eu só voltar para explicar como que eu entrei nessa história do Saturno. Perfeitamente. Porque, na verdade, quando eu procurei a OTO, essa coisa toda, foi por uma frustração de não ter conseguido contatar, naquela época, a Fraternitas Saturni, nem a Ordo Saturni. Eu escrevi, mas ninguém me respondeu. Eu consegui o endereço na Alemanha, escrevi para lá e ninguém me respondeu. Então, o meu ingresso, primeiro na Sociedade Ordo Templo Oriente, depois na Sociedade Novo Eon, ele se deveu a essa minha frustração. E o que eu achava que havia de mais parecido era um engano, mas o que eu achava que havia de mais parecido em termos de associação era a OTO. Né? Então, foi por aí que eu entrei na OTO buscando algo que não era bem o que eu queria. Mas, em 98, as pessoas me perguntaram, mas por que você saiu do OTO, que não sei o quê? Em 98 mesmo, quando eu fui para o Texas, a convite da OTO, quando eu passei para Marisol a responsabilidade de gestão da OTO no Brasil e fui para o Texas a convite deles, eu tinha acabado de fazer contato com o Walter Janczyk, que foi grão-mestre da Fraternitas Saturni. Né? E eu tinha acabado de fazer contato com ele, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, no dia que eu fui, eu recebi a carta do Walter. E, caramba, ele era o Frater Yananda, né? Escreve Jananda, mas lê Yananda. Eu levei aquela carta comigo para o avião. Quando eu cheguei lá, eu mostrei para o grão-mestre do OTO, o cabeça externa, e ele falou, não pode. Não pode fazer parte desse negócio aí, não. Eu, mas como é que eu não posso? Não é Ethereum, que não sei o quê. Pô, olha só, Fraternitas Saturni, que maravilha. Não. Não pode não, isso não é bom não. Caramba, mas era o que eu tanto busquei, né? Então, um dos motivos que me levaram a romper com a OTO também foi isso. Uma escolha, né? Uma escolha. E o que me atrai nesse caminho é, em primeiro lugar, essa questão de que menos é mais. É uma coisa meio Bruce Lee, para quem gosta de arte marcial, entende? Aquela coisa de menos é mais. Não tem muitas obrigações fora do seu âmbito pessoal. Né? A única obrigação que a gente tem na ordem, fora da obrigação que nós temos conosco, né? E aí a tua obrigação consigo mesmo reflete também nas suas obrigações com a sociedade, aí tem toda uma questão de adesão a preceitos éticos, essa coisa toda, isso é muito cobrado, né, nos escritos da ordem. Mas, fora isso,
a tua responsabilidade é, uma vez que você seja admitido em loja, frequentar a loja, frequentar os rituais. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E se você não puder frequentar, que você realize a versão individual em casa. Né? Ou seja, existe aí uma questão que ela diz respeito ao se fazer notar. Né? Isso eu sempre converso em loja. Se você não se fizer notar, depois também não fica pedindo. Porque o pessoal só lembra, muita gente, não vou generalizar, mas algumas pessoas só lembram de que existe um outro lado, né, da realidade, que é invisível, que supostamente tem poderes para ajeitar a sua vida, ou que supostamente está ferrando a sua vida, só lembra quando a porca aperta. Né? Então, assim, você quer estabelecer um vínculo, digamos, de proximidade ou de intimidade com determinadas energias, faça-se notar, faça-se presente, né? Saiba respeitar, porque, Marcelo, assim, uma coisa que me apavora é a diferença da mentalidade dessa época da comunicação e da informação em relação a que a gente tinha lá atrás. Né? Como você se referia e se reportava a determinadas inteligências e como hoje tudo parece ser festa. Não que eu não goste de festa, tá? Eu estou falando cada coisa no seu lugar, cada coisa tem a sua razão de ser. Né? Então, o caminho saturniano, basicamente, é um caminho de autoconhecimento. A ordem, a Ordo Saturni, ela se inspira 100% no caminho inicialmente traçado para a Fraternidade Saturni, né? E a Ordo Saturni ela saiu do seio da Fraternidade Saturni justamente que a Fraternidade reformulou o seu currículo, reformulou suas preferências doutrinárias, e aí, claro, quem não está satisfeito que se retire. Né? E a Ordo Saturni ela inicialmente era uma loja da Fraternidade Saturni que ainda seguia o sistema antigo, né, que não fez essa reformulação. E aí, em 79, essa loja se declarou independente. E em 80, ela alterou a denominação dela, que era a loja, não sei o que, do Oriente, acho que sei lá, da Fraternidade Saturni. Ela deixou de usar esse nome loja da Fraternidade Saturni e passou a se chamar Ordo Saturni, até por uma questão legal também, já que a Fraternidade Saturni na Alemanha ela é registrada com esse nome. Né? Calma aí, que a minha, às vezes, quando eu vou mexendo aqui e eu perco. Tá, voltou. Deixa eu só te interromper um segundinho. O pessoal falou lojas. Para o pessoal que é leigo, o nome lojas não é loja de vender coisas, né? Ele vem de uma tradição maçônica que é lodge, ou acampamento, ou aquele lugar onde os construtores se abrigavam quando eles estavam construindo alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, o martinismo se fala capítulo, é um termo para um grupo, né, que se junta num templo para fazer o ritual. Desculpa. Porque tem essas questões, né, de terminológicas que às vezes a gente tem que traduzir para que todo mundo se entenda. Mas o caminho saturniano ele é um caminho de autoconhecimento. Eu estava aqui fazendo uma revisão, estou aqui com outra tela, eu estava fazendo uma revisão no material e eu comentei sobre isso também quando eu estava falando com o pessoal lá de Fortaleza. Então, por exemplo, a gente tem um documento, né, que ele é entregue aos irmãos da ordem, bem no comecinho, que traça ali o que se espera nos 11 primeiros graus. Né? E, diferentemente dos graus de ordens que nós conhecemos, a Ordo Saturni, a Fraternidade Saturni, não tem os graus lineares. Né? Não quer dizer que você hoje vai entrar no primeiro, amanhã você vai para o segundo, terceiro, não. Você vai construindo o seu caminho. Né? Você pode se interessar por um tema, digamos, do terceiro grau e não se interessar nada por um tema do quinto grau. Né? Você pode se interessar por assumir o compromisso do quarto grau, que é um grau de compromisso, e não se interessar pelos estudos teóricos, digamos, do grau 6. Então, você não precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não.
né? Às vezes o camarada entra no grau 0 de neófito, vai para o grau 8, que é o grau de Mercúrio, que é um grau que necessariamente você tem que passar por ele, e depois o cara vai para o grau 2, porque tem um tema no grau 2 que ele quer desenvolver, que ele quer estudar, né? E depois vai para o grau 3, para o grau 5, nunca assume a responsabilidade do grau 4. Isso existe, isso é perfeitamente possível dentro da ordem, né? Existe um requisito para que você passe de um nível da ordem para outro, né? Do nível básico, digamos assim, para ficar fácil de falar, para o nível intermediário, né? A gente chama para o nível de neófito, do círculo dos neófitos para o círculo dos mestres, que é você ter o grau 8, depois do grau 8 que você pode fazer o grau 4, para o pessoal ver que não é linear a coisa, né? Depois do grau 8 você pode fazer o grau 4, o grau 4 ele pressupõe um compromisso, e esse compromisso, uma vez assumido e trabalhado, aí sim você pode se candidatar aos testes para os graus de mestre, que são os testes a partir do 12º grau. Mas, só para falar aqui, por exemplo, ó, na Ordo Saturno, tá? Que não sei, hoje isso ainda é da Fraternita Saturni, né? Eu não estou lá. O primeiro grau, Escolásticos Voluntatis, aluno da vontade. Olha a meta de aprendizado. Reconheça a sua verdadeira vontade e aprenda a utilizá-la. Isso é uma meta para a vida. No primeiro grau, você ganha uma meta que é para a sua vida inteira. Se você achar que vai cumprir isso do dia para a noite, você não vai sair nunca daquele entendimento formal, meramente formal do que seja um grau. Não, ele te dá ali porque você vai ser sempre primeiro grau, independente de qualquer outra coisa. Ah, mas eu sou agora grau 33, não importa, você ainda não cumpriu a meta do teu primeiro grau. Se você cumprir a meta do primeiro grau, pode ter certeza que tu não volta mais para cá. Entende? Então, assim, é um caminho que ao mesmo tempo parece ser simples, mas é extremamente trabalhoso. O segundo, Escolásticos Vita, aluno da vida, meta de aprendizado. Aprenda a usar a energia, a sua própria e a que está ao seu redor. Não define que energia é essa. Cabe a você definir qual a energia que você vai usar, a sua energia de trabalho, a sua energia intelectual. Não está falando de magia, não tá... O grão-mestre sempre fala isso. Ninguém na Ordo Saturni precisa estudar magia. Mas como é que pode? Porque o conceito de magia é muito mais elástico do que simplesmente aquilo que a gente tenta traduzir com palavras. Mas aprenda a usar o próximo grau, Escolásticos Verbi. Aprenda a usar a força da sua voz. A força da sua voz, ou seja, a se comunicar, a convencer, a influenciar pessoas, a dizer obrigado, a pedir desculpa. A força da sua voz. Sua voz tem poder, não é? Aqui não está dizendo aprenda a fazer mantras. Não está dizendo isso. Se você quiser fazer mantras, você vai fazer também está dentro desse conceito de aprender a usar a voz. Mas não, aprenda a usar a força da sua voz. Para quê? Não sei, você vai saber, mas que a sua voz tem uma força, tem. Ela tem a força para fazer uma pessoa se sentir muito mal, ela tem a força para fazer uma pessoa se sentir muito bem. Você pode, num momento de emoção, não conseguir falar, ficar engasgado. Então, até mesmo para usar a força da sua voz, você tem que se conhecer. Você tem que estar num trabalho de autoconhecimento. Do contrário, em um momento qualquer em que você precisar usar essa força, pode ser o momento que ela mais falha. Ou porque você não conseguiu lidar com as suas emoções, ou porque não conseguiu lidar com a sua vaidade, ou porque não tem capacidade de se expressar. Enfim, é um trabalho para o terceiro, para o grau lá, Escolásticos Verbi. Próximo. Aí eu já tinha falado, o aluno da vida, eu tinha pulado. Vamos lá, próximo. Servus iuris, servidor do direito, meta, aprenda a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Caramba! Responsabilidade pelos seus atos. Isso é terrível. Né? A coisa de você precisa se conhecer, até mesmo para você parar de botar a culpa de tudo nos outros.
na vida, no coronavírus, no Bolsonaro, no Lula, no tudo. Pô, eu estou ferrado, mas é o Bolsonaro que não me deixa sair. Não, sei lá, aqui não é o Bolsonaro, aqui é o Witzel. É o Witzel que não me deixa sair. É o outro, eu estou ferrado porque o Bolsonaro está mandando sair. Gente, peraí, responsabilidade pelos seus atos. Você sai ou você fica em casa se você quiser. Ninguém está te obrigando a nada. Né? Enfim, a gente sempre tem ali aquela tendência, né? Eu deixei isso cair porque você me deu um susto. Caramba, tá, deixei cair, agora vou pegar, enfim, desse jeito. Próximo, servos templo, servidor do templo. Aceite a si mesmo como um tijolo na obra da manifestação divina. Aceite a si mesmo, não está falando nada além de aceitar, então a gente tem que também trabalhar conceitos de aceitação, isso de novo cai no autoconhecimento. Né? Para você se aceitar como um tijolo na obra da construção divina, você tem que aceitar também, lógico que você tem as suas virtudes, você tem as suas falhas, mas você é o que você é. E, não obstante, independente dessas suas virtudes, dos seus vícios, você é um tijolo da construção divina. Naquele ritual da Á que eu te falei, o diabo fica falando assim, o diabo não, né? Tem o anjo preto e o anjo branco. O anjo preto fica assim, mas ele é um mentiroso. E o branco fala, mas ele está sob a sombra das asas. Mas ele é um traidor, mas ele está sob a sombra das asas. Mas ele é um verme, mas ele está sob a sombra das asas. Ou seja, você é um tijolo da obra da construção divina. Apenas se reconheça como tal. O que você vai fazer com isso é problema seu, mas aceite. Né? Próximo, servidor do ritual, servos ritos. Meta, compreenda a vida como um ritual, cujos paradigmas você mesmo determina. Você vai determinar o seu ritual, mas uma vez determinado, cumpra, porque o ritual é para você cumprir. Né? Você determina, não é o outro, mas você determinou, então agora cumpra com aquele seu ritual, o ritual do seu dia a dia. Né? Próximo, para não demorar muito aqui, servos pantáculo, nono grau, servidor do pantáculo. A meta, aprenda a se posicionar. Aprenda a se posicionar. Deixa de ser vaselina, sai do meio ali Não importa. Não importa qual a sua posição. Não importa se você falar uma grande besteira, se você falar o eureka. Não importa. Se você posicione. Né? O Euclides falava, se todo mundo morrer pela verdade, só sobra mentiroso. Então é isso. Não precisa morrer pela verdade. Simplesmente se posicione. Então, esse é um dos outros, uma das outras metas. 10º grau, familiarize-se com o seu santuário interior. Esse é o servidor do tabernáculo. Tá? Silencie e se desconecte de energias negativas. Olha isso. Silencie e se desconecte de energias negativas. Quantas vezes, anteontem, eu estava dirigindo, aí veio um cara do Uber, o cara foi segurando o meu carro e, eu sabia que ele ia me sacanear no sinal. Ou seja, queria passar o sinal ali no amarelo e me deixar no retiro, né? O pessoal fala farol, aqui no Rio a gente fala sinal. Lá no Nordeste é sinaleira, mas aqui é sinal. Eu percebi isso, cara, porque estava ali, a rua estava vazia na frente, o cara foi segurando o carro, eu já tinha mandado uns faróizinhos nele, né, para ver se ele andava mais rápido, não deu outra. Ele passou o sinal, quando o sinal já estava vermelho, eu não pude passar porque era uma encruzilhada, se eu passasse eu ia me arriscar. Aí minha filha, vai atrás. Eu falei, Natália, que vai atrás? Primeiro, eu não conheço esse cara. Segundo, eu não sei qual é a do cara. Terceiro, se ele está feliz porque fez isso, deixa o cara feliz. Silencie e se desconecte de energias negativas. Quantas vezes não vão botar o dedo na sua cara, você é isso, você é aquilo, você é. Se você desconfiar que fica melindrado e tenta melhorar aquilo, né? Tenta não ser mais. Mas se você não é, e daí? E daí? Pode botar o dedo na cara, pode falar, você é isso, você é aquilo, não tem problema. Silencie. Está aqui, é o grau 10. Grau 11, servidor dos mistérios. É o último dessa relação, porque são os 11 primeiros graus da ordem, que são os graus do átrio. Meta, supere as aparências.
transcenda a dualidade. Superar as aparências é o que a gente mais... Caramba, o que a gente mais vê hoje, né? Isso aí é lugar comum falar sobre isso, né? São postagens, Instagram, é isso, aquilo, outro, tá todo mundo muito bem, todo mundo muito saudável, todo mundo... E a gente começa a ter isso como régua da nossa vida, né? Como as aparências se apresentam e tá tudo super bem para o outro, aí você começa a se sentir diminuído. Porra, mas caramba, tá todo mundo tão bem, tão bem, tão bem. Porque é isso, é aparência, né? Foto, é assim, que não sei o quê. E, caramba, supera isso, né? Supera. Aquela é o 11º grau. Então, não é um caminho, o caminho saturnino não é um caminho em que vai te dizer, olha, no 1º grau você vai chamar o capiroto fulano. No 2º grau você vai falar com o grande anjo, não sei das quantas. No 3º você vai ser elevado a mestre. No 4º, caramba, vai ter mais que mestre. Mais que mestre. Pô, se tu foi 3º, tu é mestre, então tu é mais que mestre. E assim por diante. Não é isso. Ele é um caminho que pega toda a responsabilidade da tua vida e coloca sobre os teus ombros. Mesmo a gente sabendo que a gente tem os famosos stakeholders, né? Pessoas que, vozes na nossa cabeça que pertencem aos nossos pais, ao nosso chefe, aos nossos professores. Essas vozes estão aqui. A gente acha que são nossas, mas estão aqui. Mesmo assim, até isso você tem que conhecer, né? Ou tentar conhecer, né? De quem são essas vozes. Né, de quem é a voz que diz que você tem que estudar para ser alguém, quem é a voz que é tua, você está reproduzindo isso, né, que você, aquilo que você estava outro dia conversando com o irmão no Instagram sobre isso, né, aquilo que você ama não pode te trazer dinheiro, né, se você ganha dinheiro com aquilo, quer dizer que você não gosta tanto. Quem te contou essa história? Entende? Então, é um caminho de autoconhecimento. E a ritualística, ela entra uma vez por mês para te ajudar nesse sentido. Né? O ritual é basicamente ritual de momentos silenciosos, de instrumentos com som profundo. Porque se você não teve durante seus outros 29 dias tempo para isso, é ali que você vai ter. Né? Tem gente que aproveita para dormir, mas não é o que devia ocorrer. O último que fez isso foi expulso. Mas é isso. Só para te aproveitar, você já sabia, mas o pessoal que está assistindo não sabe. A gente já assinou o contrato para publicar a tradução do Fraternita Saturni, né? É que a gente foi atropelado pela pandemia e por tudo, né? A gente faz financiamento coletivo, então a gente decidiu dar uma segurada, mas se Deus quiser, até no final desse ano, no mais tardar, começo do ano que vem, a gente deve estar trazendo aí esse livro traduzido, né? E eu achei uma coisa legal que você falou, comparar com a arte marcial, né? E o pessoal hoje em dia, eles entram em alguma ordem, assim, o pessoal vai muito para a magia do caos, não sei o que é resultado fast food. E eu cheguei a entrevistar vários professores, assim, com 30 anos de Kung Fu, e eles não são hermetistas, não lidam com magia, com nada. E a história que eles contam é a mesma que você contou. Você também, como praticante há muito tempo de Chorifá, você enxerga isso, o aprimoramento da magia como paralelo com a arte marcial? Conta um pouquinho da tua opinião, da tua experiência também, como é que se avança no autoconhecimento em paralelo a uma arte marcial, praticar uma arte marcial. Eu acho assim, uma coisa que se negligencia muito nas artes marciais hoje são os fundamentos. Justamente por isso, né? Todo mundo quer rápido. Então, o cara, por exemplo, vai para uma arte marcial chinesa, o cara ele quer saber 20 formas, né? Sequência de movimento, né? Para quem está de fora. O cara que vai para o karatê, ele quer saber os katais. O cara que vai, enfim, é quantidade. É quantidade. O fundamento é o mais importante. É como você se movimenta, né? É como você expressa a sua energia, como você relaxa, a partir de onde você vai começar a gerar força. Algumas artes marciais
do tórax, outra das pernas, do quadril. Esses fundamentos são o que vão te fazer um artista marcial diferenciado. É a mesma coisa no campo mágico, né? O cara já quer entrar hoje fazendo, eu quero fazer goécia, eu quero fazer teurgia. Uma vez eu conversei com um artinista muito antigo, que é o Rui Bisonha, eu acho que é o mais antigo hoje no Brasil. Ele mora em Erechim, né? Já deve ter aí seus 90 anos. E o Rui Bisonha, ele estava me falando sobre os perigos da teurgia. E ele falou para mim, Marcelo, esse pessoal, esses jovens que ficam falando de invocar arcanjos, etc., eles não imaginam a energia pura que isso significa e que nós não temos nada no nosso corpo material capaz de filtrar essa energia. E não é quando eu falo de energia pura, é uma energia intensa. Não quer dizer que seja boa nem má, mas que ela é incompatível com a nossa vibração, com a vibração das nossas moléculas. As nossas moléculas, elas vibram numa intensidade e essa energia é tão mais, a vibração é tão mais intensa que faz mal para o corpo humano. Ele estava falando, por exemplo, do Ari Ilha Xavier, também, martinista antigo, que morreu, caramba, com muito sofrimento, né? O Ari ficou cego e passou a ter um monte de problemas. Enfim, ele falou, isso tudo pode ter sido resultado desses experimentos, de fazer determinados trabalhos com seres que vibram numa energia tão intensa que para o nosso corpo fazem mal. Então, por isso, por exemplo, na nossa ordem, a gente usa o egrégora, né? Gotos, que o pessoal fica, mas o Gotos, o que é o Gotos? Ele serve mais ou menos para isso, é uma espécie de filtro para as energias de outros planos com as quais nós temos que trabalhar, para que essas energias não cheguem a nós da maneira pura. Porque se chegarem da maneira pura, podem nos prejudicar de alguma maneira, eu estou falando em termos de saúde mesmo. Né? Então, é isso, eu acho que hoje em dia se perdeu muito essa noção dos fundamentos como algo que deve ser dominado antes de você passar para outras camadas. Né? Então, acho que a arte marcial, quando ela é bem praticada, ela é bem orientada, ela te mostra isso também. Primeiro, os fundamentos. Primeiro, eu tenho que saber como, na minha arte marcial, eu vou me mover, porque senão fica todo mundo igual. Né? E todo mundo querendo fazer negócio rápido, coisa e tal, e fica todo mundo igual. Não é esse o propósito. Para o seu corpo tem uma maneira mais ou menos adequada de aquele determinado movimento se manifestar, e se você não souber os fundamentos, você não consegue adaptar nada. Esse é o paralelo que eu faço. Bom, isso a gente já tem uma noção agora do que é o caminho de Saturno, né? E agora o pessoal está perguntando como é que surgiu a Ordo Saturni, né? Você falou, é lá no passado com o Crowley, é uma dissidência. Como é que ela surge? Você poderia falar um pouquinho do fundador, da história da ordem? Então, lá na Alemanha, no início do século passado, tinha uma sociedade que ela congregou muitos ocultistas de renome para a época, né? E essa sociedade era chamada Sociedade Pansófica. O cabeça da Sociedade Pansófica, por coincidência, era também o cabeça da OTO na Alemanha, né, que era o Frater Renatus. E, em determinado momento, o Crowley resolveu ir lá para a Alemanha, né, porque ele queria ser aclamado o chefe supremo das ordens esotéricas. E quem organizou isso foi justamente esse camarada, o Frater Renatus, que era o Heinrich Strancker. Só quando o Crowley chega lá, o Crowley, obviamente com a cultura dele, e os alemães com sua própria cultura, o Crowley chegou, segundo os relatos, já chegou colocando os pés com a botina dele na mesa do cara,
pegou a cerveja do cara e, enfim, os alemães não gostaram nada disso. Então, a partir daí, por causa do comportamento do Crowley, do comportamento mesmo assim, no dia a dia do Crowley, o Renatos, que foi quem o convidou para ir até a Alemanha, passou a vê-lo não mais como um mestre. Falou, pô, peraí, um cara que não tem modos não pode ser mestre. Imagina, na Alemanha, aquela ordem e disciplina, né? Ordem e disciplina, ordem e disciplina. Aí aparece o Crowley, pô, completamente fora desse padrão. Aí o cara falou, não, esse cara aqui não fica não. E o Tranker foi lá na polícia pedir para que extraditassem o Crowley, que o Crowley era um perigo para a sociedade alemã. E nisso ocasionou o seguinte, alguns membros da ordem dessa sociedade pansófica, eles eram simpáticos ao Crowley. Eles queriam ter acesso ao Crowley, eles queriam conversar com o Crowley. Eles não queriam que o Crowley fosse expulso da Alemanha. Então, eles começaram a ter problemas com o chefe da ordem. Falaram, não, peraí, você não pode pedir para mandar o cara embora. Pô, o cara é o mestre Therion. Caramba, que história é essa? E disso daí resultou o seguinte, essa sociedade pansófica, ela teve um problema e a grande loja dela foi dissolvida. Isso foi em 1926, salvo engano, né? Foi em 1926, a sociedade pansófica foi dissolvida. Não a sociedade, mentira, a grande loja. E outras lojas continuaram existindo, mas essa grande loja que ficava em Berlim foi dissolvida e uma outra deve ter ocupado o lugar de grande loja. Beleza. Desses aí que compunham essa grande loja, alguns continuaram com o Heinrich Stranker, né, com o Frater Renatus, mestre Renatus. Outros migraram para a OTO. A OTO, sim, reconheceu o Crowley como o supremo, coisa e tal. E outros se uniram e fundaram a Fraternitas Saturni. A Fraternitas Saturni, ela basicamente incorporou esse nome porque o ritual pansófico, ele fazia alusão ao demiurgo Saturno como o mais alto entre os deuses planetários. Né? Então, a Fraternitas Saturni, a denominação dela saiu desse entendimento que era ventilado por meio do ritual da sociedade pansófica. Mas aí esses camaradas, eles fundam a Fraternitas Saturni com a seguinte característica. Tudo bem, nós aceitamos que o mestre Therion é um mestre. Beleza. Nós aceitamos que Telemann é a lei do novo éon. Beleza também, não tem problema nenhum. Mas nós não aceitamos que o mestre Therion seja o nosso mestre. Não. Ele pode ser nosso orientador, nosso mentor, mas mestre ele não é, não. Então, nós vamos preservar o nosso caminho, vamos seguir pela via que nós entendermos que seja mais adequada, mas Therion não vai dar pitaco aqui, não. E foi assim que se estabeleceu, e houve assim, um relacionamento amistoso entre o Crowley e a Fraternitas Saturni no início. Né? Esse próprio livro que vem à luz aqui, salvo engano, ele tem nos seus apêndices cartas, né? do Crowley para o Gregórios, que o Gregórios foi o primeiro grão-mestre da Fraternitas Saturni. Né? Isso aí também aconteceu a fundação da Fraternitas Saturni em 1926. Né? Logo depois que a grande loja da sociedade pansófica foi extinta, fundou-se a Fraternitas Saturni. Né? Então, foi assim que ela começou. E aí, a Fraternitas Saturni, ela tinha a sua ritualística, tinha sua orientação doutrinária, etc. E vem o regime nazista. Né? Em 1933, Hitler proíbe. Não pode maçonaria, não pode Rosa Cruz, não pode Saturno, não pode nada. E se eu pegar, vai rodar. O Gregórios, que era o grão-mestre, foge para a Suíça. Fugiu para a Suíça e só voltou bem depois, voltou 3 anos depois, praticamente, um pouco menos de 3 anos, 30 anos depois que o Gregórios volta para a Alemanha, entre 20 e 30 anos, agora não estou bem certo. Acho que ele voltou em 50 e pouco, então foi 20 e poucos anos depois ele volta para a Alemanha.
e consegue reorganizar a Fraternidade Saturni. Em 60 e qualquer coisa ele morre, não sei também exatamente, 64, 65, não sei, ele morre, assume a secretária dele, que era a Roxane, e depois disso, quando ela falece, veio um triunvirato, assume um triunvirato de membros do grau 33, e a partir daí começa a ter uma outra configuração, né, tanto histórica quanto doutrinária, que vai descambar na década de 70 com a magia do caos. Na década de 70, lá na Alemanha, a magia do caos passa a ser muito, muito atrativa, né? E dentro das lojas da Fraternidade Saturni, começa-se a dar uma preferência pelo estudo da magia do caos. E isso faz com que a mentalidade das pessoas, né, mude, porque a magia do caos já rompe com vários conceitos, né, muito tradicionais ali de magia, muito formais, por assim dizer, não tradicionais, mas formais, aquela formalidade toda. Acontece que sempre tem um grupo que gosta disso, né? Então, em 79, o chanceler da Fraternidade Saturni, que era o mestre Honórios, ele proclama lá a independência da loja da qual ele era participante, que era no norte da Alemanha. E, como eu falei, no início, essa loja ela continuou se chamando loja, não sei o que, da Fraternidade Saturni, mas aí, por uma questão legal, eles precisaram modificar o nome. Em 1980, esse grupo registra o nome Ordo Saturni. Ordo Saturni era o nome do grupo, do círculo de mestres da Fraternidade Saturni. Dentro da Fraternidade Saturni, então, existia uma Ordo Saturni. Eles pegaram esse nome e transformaram o nome da nova organização, quer dizer, da continuidade da velha Fraternidade Saturni, mas com uma nova manifestação. E aí foi interessante porque os mestres da Fraternidade Saturni, né, ou seja, pessoal do grau 12 para cima, em sua maioria migrou para o Ordo Saturni, né, a ponto de o único membro da ordem na época que tinha conhecido o Gregórios, né, o fundador da Fraternidade Saturni, e que tinha obtido o grau 33 do Gregórios, que é o grau mais alto, né, esse membro ele migra para o Ordo Saturni e ele instala o primeiro grão-mestre da ordem no grau 33. Então, com isso, e aí eu não estou dizendo que é melhor nem pior, só estou dizendo que com isso a corrente iniciática da Fraternidade Saturni, ela migra para o Ordo Saturni. Me parece que hoje em dia há uma tendência de reversão da Fraternidade Saturni na Alemanha. Eles estão voltando mais para a questão mais formal, tradicional, enfim, o sistema antigo parece estar sendo reimplantado. Mas foi assim que a Ordo Saturni surgiu. E como é que ela chega no Brasil? No Brasil, ela chegou por volta de 2013, 2014. Como é que ela chegou? Eu sei que antes de eu ter sido contatado pela ordem, na verdade a ordem me contatou e não eu os contatei. Havia um grupo aqui no Brasil que já estava em contato com a Ordo Saturni. Tinha um grupo, salvo engano, a pessoa que estava organizando isso morava no Paraná. Eu não sei se ele já estava no Paraná ou se ele ainda estava em São Paulo, não posso precisar. E tinha um grupo já. E tem um mestre da Ordo Saturni, um mestre alemão da Ordo Saturni, que tem uma indústria grande no Brasil, né? Ele tem uma indústria importante no estado de São Paulo. E esse pessoal acabou sendo indicado para fazer contato com esse cara. Ele mora na Alemanha, mas a família dele é apaixonada pelo Brasil, ele vem sempre para o Brasil e ninguém sabia, eu não sabia disso. Mas aí alguém lá na Alemanha falou para esse pessoal que estava procurando, né, saber informações, falou, olha, entre em contato com o fulano, né, na cidade tal, no estado de São Paulo, porque ele é um membro da nossa ordem.
Só que não sei por que cargas d'água, um dia, em 2013 ou 2014, eu recebi uma mensagem desse cara, né? E ele falava, olha, nós fomos indicados, nós fomos direcionados a você pelo mestre Seth Orion do Canadá, que era um mestre com quem eu já vinha trocando ideia há muitos anos. E como você foi aluno do Walter Jantic, que é um grão-mestre da Fraternidade Saturni, como você tem contato há muito tempo com o mestre Seth Orion, nós gostaríamos que você assumisse esse processo de trazer a ordem para cá. Para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia nem que o Seth Orion era da Ordem Saturni, eu sabia que ele tinha sido da Fraternidade Saturni, ele mora no Canadá, mas ele é suíço, e ele conheceu o Gregórios, olha, ele conheceu o fundador da Fraternidade Saturni. Eu já tenho contato com ele há muito tempo, mas ele nunca me falou que ele era membro da Ordem Saturni, nunca. E foi uma surpresa, e como era algo que eu sempre procurei, né, nessa época eu estava desiludido de magia, de mistério, eu não queria nem mais ouvir falar nisso. Mas caramba, olha só, Ordem Saturni, como é que pode? E aí eu comecei a contatar algumas pessoas lá da época em que eu fiz contato com o Walter Jantic, que eu fui lá para o Texas, passei por aquele ritual da voltei para o Brasil. No retorno, assim que eu saí da OTU, a gente fundou um pequeno círculo ligado a esse mestre, né, o Walter. E aí eu comecei a fazer contato com as pessoas que participaram desse círculo. Outros vieram por intermédio desse camarada que estava já em contato com eles, antes de eles me contatarem. E a gente começou a estabelecer aí os primeiros planos para trazer a ordem para cá, né? E foi assim que começou. Então a gente teve que montar o terreno, limpar o terreno primeiro, e só em 2016 aí a gente teve a visita do grão-mestre da ordem, né? Foi sensacional, completamente diferente do que eu estava acostumado, não cobrou nada, a gente tentava pagar alguma coisa para ele, ele não aceitava, saiu tudo do bolso dele, viagem, hospedagem, alimentação, tudo, completamente diferente do que eu estava acostumado, aquela pompa e circunstância de ter que receber o fulano, de ter que pagar tudo e pagar isso. Iniciação, nada, não se cobra nada. Eu trabalho pelo trabalho. Você vai ter o seu grau se você fizer o que tem que fazer no momento que tem que ser feito, enfim. Então, isso daí foi também uma surpresa, né? Uma quebra de paradigma enorme. E aí ele veio em 2016, né? Veio para cá, fez um monte de cerimônias de recepção. Alguns membros que já praticavam ali há mais tempo, ele concedeu, né, a oportunidade de fazer o teste, a prova para o 4º grau, e os que passaram foram admitidos nesse 4º grau, que é um grau importante da ordem, né? É um grau que abre, como eu falei antes, o caminho para o grau de mestre. O próximo grau já é um grau de mestre. E são trabalhos extremamente complexos. Cada vez que você está fazendo um trabalho e galgando assim, degraus na ordem, os trabalhos são mais complexos. E foi assim, ele veio e a gente começou com a loja aqui no Rio, depois em São Paulo teve a loja Hyperion, agora nós temos uma outra loja também em Belo Horizonte, nós temos um círculo em Santa Catarina e um círculo também no Ceará, em Fortaleza. Então, está nesse pé. E o pessoal sempre pergunta, né, assim, a gente já está chegando no final, mas eu ia falar assim, teu conselho para quem está começando agora e deseja estudar hermetismo, e no final a gente vai pedir, né, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a Ordem Saturni. Assim, o conselho é sempre esse, é não perder de vista a importância dos fundamentos. Ninguém começa a construir um prédio pela cobertura, né? São os fundamentos. Eu sempre
estabelece primeiro o que são as bases, para depois você começar a construir o seu entendimento em cima disso. Existem coisas que se chamam livros, que o pessoal mais novo não tem muita afeição por isso, e o pessoal mais velho está ficando sem tempo, mas assim, tempo a gente sempre tem. Mas existem livros que sempre foram grandes referências, né? Então, por exemplo, você quer estudar Telemann, quer estudar Crowley, não tem jeito. Primeiro, você vai ter que ler o livro da lei. Segundo, você vai ter que ler os livros que fundamentam o entendimento para que você conheça o mínimo de Crowley, Magic, livros sagrados de Telemann, o livro das mentiras, enfim, existem livros que são fundamentais. Cara, não, mas eu não quero saber de Telemann, eu quero saber de Rosa Cruz. Então vai ter que procurar os clássicos do rosacrucianismo, vai ter que estudar os manifestos. Ah, mas o manifesto é fake. Caramba, mas tu sabe, tu estava lá? Ah, mas os historiadores estão dizendo isso, mas tem historiador que fala uma coisa, tem historiador que fala outra. Então vai ter que ler os historiadores, o que cada um fala, quais são as evidências que cada um apresenta, que é coisa verdadeira, que é falsa. Ou seja, é um trabalho de base. E aí você vai formar o seu entendimento inicial sobre aquilo de uma maneira bem fundamentada. Né? Já querer pegar grandes teorias, aprender pelo Facebook, aprender pelo YouTube, aprender, não vai. Uma vez, Marcelo, estava conversando, isso eu sempre repito, com o Lon Milo Duquette, que foi meu iniciador no ATO, e ele, quando veio ao Brasil, estava na moda, né? Foi a primeira onda de Goécia, era moda na época, a internet era incipiente, a gente está falando aí de 95, mas já estava aquela modinha de Goécia. E quando a gente foi conversar, eu fui conversar com ele sobre isso, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, para você descer a esses seres, são seres poderosos, são seres que têm profundas raízes no seu inconsciente, mas que também estão do lado de fora, para você descer até eles, a força deles, a energia deles, ela não é uma energia redonda, é uma energia acima. É meio zoada, é meio bagunçada. Então você tem que ter um propósito, você tem que se apresentar com uma certa autoridade e com um propósito. Então, para você descer onde você não enxerga, você primeiro tem que conseguir uma lanterna. Primeiro você tem que conseguir uma lanterna. Então, o seu trabalho não deve ser esse. E sim, primeiro, um trabalho inspiracional, contemplativo. Algo que te inspire, algo que você veja um pôr do sol e fique maravilhado e sinta aquele êxtase, que te conecte com uma dimensão que você reconheça estar acima, ser superior, ser transcendente. Depois disso, aí você desce. Que quando esse êxtase fizer o seu coração brilhar, a sua aura brilhar, você vai descer ali e vai descer com a autoridade de quem está fazendo o seu papel na criação, que é de levar luz para onde ela não existe. Porque as trevas vieram primeiro, dizia ele. Então as trevas estão muito mais próximas da criação e do Criador. Elas vieram antes. Mas ele próprio, o Criador, falou, faça-se a luz. Então cumpra com esse mandamento, cumpra com esse comando, e seja você próprio essa luz. Entende? Então, isso me orientou de uma maneira que eu acho que hoje quem procura isso e já procura coisas mais, digamos, mais pesadas, tenta se conhecer um pouco, ver qual a razão para você querer isso, por que você ressona, né, essa vibração, né, o que está acontecendo, o que aconteceu na tua vida, que está te pedindo para ir para baixo primeiro. Por que está te atraindo agora? Depois pode atrair, não tem problema, mas por que está te atraindo agora? Se você pode encontrar uma explicação plausível, então faz o que tu queres, né? Mas é isso que eu acho que falta, sabe? É você dar valor a essas coisas. Né? Você dá valor a esse pôr do sol, como ele pode te inspirar uma flor.
né, um grande Rosa Cruz que eu conheci, que já faleceu, e que nunca pertenceu à Ordem Rosa Cruz nenhuma, ele falava para mim, a rosa aspira, né, o perfume daquela rosa. Quando você estiver mal, quando você estiver triste, quando você estiver... Pega uma rosa e, ó, você vai ver como aquilo fala para a sua alma, né, como aquilo te dá uma resposta. Então é isso que eu acho que falta, sabe? Nas pequenas coisas, a gente crer que elas possam nos conduzir para grandes realizações. É isso. E uma outra pergunta que o Felipe Damião fez, que a gente até conversou antes de começar a gravação. Ele estava perguntando se ela possui um corpo religioso, como a Otto, se existe missa luciferiana que ele leu no Fire and Ice. E aí eu lembrei de te perguntar justamente para desmistificar, que tem muita coisa que tem no Fire and Ice que não é correta. Então, se você puder falar um pouquinho. Tá. Está me ouvindo bem aí? Porque aqui o meu apareceu que a minha conexão ficou instável. Ele pipocou um pouquinho, mas tá normal agora. Beleza. Assim, não tem essa... Tipo assim, no ATO, né? Tem a igreja gnóstica. Né? Na Frá tem a igreja gnóstica. No martinismo tem a igreja gnóstica. Na Outra Saturno não tem um corpo religioso, por assim dizer. Né? A questão... A Outra Saturno ela não é uma ordem satanista, nada disso. A gente não dá nenhuma atenção para isso. Não que a gente não reconheça que outros possam dar, mas... E a questão luciferiana, ela é mais ligada ao aspecto prometeico, né? A questão da tocha, de você... O autoconhecimento tem tudo a ver com isso, né? De você roubar aquele fogo, mas você vai roubar o fogo para quê? Entende? O fogo é para você enxergar onde você não enxerga hoje. Não há outra razão. Ou você vai se aquecer porque você está com frio, ou você vai enxergar alguma coisa. Mas é para isso que o fogo serve. Né? Então, quando se fala em Lúcifer dentro da Outra Saturno, tem a ver com esse aspecto, né? Com o aspecto do autoconhecimento, né? E com essa... o paralelo entre Lúcifer e o rito de Prometeu. Né? Aliás, deixa eu até ver, não sei se a gente tem tempo. Mas... Tem tempo, pode ficar tranquilo que aqui a gente cria tempo, né? Tem aqui um negócio, deixa eu só ver se eu encontro. Não, é que tanta coisa aqui que eu vou abrindo. Aqui, eu estava vendo aqui, olha o que está escrito aqui, ó. A conquista da maturidade iniciática não prevê atalhos, nem desvios capazes de livrar o ser humano das decepções, do sofrimento, da solidão ou das restrições materiais. Isso é importante, que muita gente procura o caminho mágico, etc., como uma via alternativa e supostamente mais fácil de se conseguir o que nunca conseguiu. Né? E quem vai por esse caminho encontra uma coisa invariavelmente chamada decepção. Frustração, decepção, e vai culpar o caminho. O caminho não tem culpa de nada. Né? E aí continua aqui. Mas é necessário que o neófito tenha em mente que o sofrimento amadurece e enobrece todo aquele que lavra com esmero a pedra kármica. Com a devida atenção e com o trabalho inabalável, o amadurecimento e a nobreza converter-se-ão em poder. O poder converter-se-á em liberdade e a liberdade converter-se-á em triunfo. Aí agora entra aqui no assunto que estava falando. Em sua oitava superior, Saturno é identificado com Lúcifer, o grande portador da luz, que ousadamente tomou o poder egocêntrico do Sol. Por isso, ele também pode representar um fator de redenção para as pessoas espiritualizadas. Olha o que ele fala ali, poder egocêntrico do Sol. Você se centrar em si mesmo, enfim, eu sou o Sol, eu quero brilhar, quero isso, quero aquilo. As coisas conhecidas. Né? As coisas conhecidas, você querer o mundo das aparências e, ao mesmo tempo, o poder egocêntrico do Sol. Por isso, ele também pode representar um fator de redenção para pessoas espiritualizadas que lograrão reconhecê-lo, inclusive por detrás da polaridade solar.
Eis um mistério da nossa ordem. E aí é mistério, então vou deixar isso no ar. O Sol, no seu interior mais profundo, possui um núcleo puramente saturniano. O desvendar desse mistério nos permite reconhecer o princípio luciférico dominante e oculto de Saturno, como um poder espiritual e criador, cujos efeitos se manifestam através das emanações do Sol. E aí continua. Né, o documento é um documento da ordem, né, para quem está na ordem, a carta 8, mas que fala dessa questão luciférica, né, e luciferiana. A gente, na ordem, diz que Saturno é o irmão místico do Sol. Né, o irmão místico do Sol. O irmão místico, porque o místico, sei lá, talvez alguém associe a carta do eremita, o místico ele é diferente do mago. Né? O mago está para fora. É o que quer dominar, que quer fazer, quer controlar a natureza, quer fazer parar de chover, ou quer fazer chover. Esse é o mago. O místico não. O místico ele é voltado para dentro. Então, não significa que você vai ser uma pessoa embotada, introvertida. Não, você pode ser o sol. Você pode brilhar à vontade. Você pode, sim, se for essa a sua vontade, trabalhar com a magia desse jeito. De fazer as coisas acontecerem, de não sei o quê, da planta crescer mais rápido do que deve. Enfim, isso aí é contigo. Mas Saturno é o irmão místico do Sol. Lá dentro, você tem que se reconhecer como esse irmão místico do Sol, como Saturno, e saber trabalhar o que não é visto. Né? Quando você trabalha o que não é visto, quando você gera essa luz, essa é a luz luciferiana, essa é a luz prometeica que você está roubando do Sol e você está levando lá para dentro de você. Né? E esse conhecimento, esse autoconhecimento, talvez para fechar, né? Ele enfim, primeiro grau que se conquista na ordem, né? Ele exige, entre outros trabalhos, entre outras tarefas, que você faça o quê? Uma tabela com as virtudes que você reconhece que tem e os defeitos que você reconhece que tem. E, invariavelmente, se a gente conversa com 100% das pessoas de dentro da ordem, 100% vão dizer: eu me senti mal na hora de escrever que eu minto. Eu me senti mal na hora de escrever que eu não corro atrás dos meus sonhos. Eu me senti mal na hora que eu botei ali que eu sou avarento, que eu sou invejoso. Ou seja, faz parte do ser humano tudo isso. E se você não reconhece, como você pode lidar com aquilo? Né? Se você é preguiçoso, como você vai combater a preguiça? Né? Você vai fazer o que? Vai chamar o demônio da preguiça? Muita gente faz isso. Eu estou pobre, aí chama o demônio que te dá dinheiro. Você só está reconhecendo que você está pobre e que você não consegue fazer nada para isso. Entende? Aí você tem que chamar uma coisa externa para poder lidar com esse seu problema. Às vezes até vem uma coisa meio psicanalítica ali, a conversa com o capiroto, mas é isso. As pessoas falam, cara, foi ruim para eu escrever. E isso também faz parte do vínculo de confiança com a ordem, para você escrever isso e mandar para alguém. Caramba, mas peraí, o outro cara vai ler que quando eu era pequeno eu roubava bala na vendinha ali, sabe? Então, você trabalhar com autoconhecimento dói, né? Dói, mas é extremamente necessário. Você só vai conseguir isso a partir do momento em que você se dispõe, né, a pegar essa luz e olhar bem lá dentro. E esse é o caminho que a ordem propõe. E a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro: como é que o pessoal que assistiu essa palestra, que curtiu o caminho de Saturno e tal, faz para entrar em contato com a Ordem de Saturno? Tá, então, a gente tem... Lá está aqui embaixo, né? A gente está no YouTube, eu sempre esqueço. Aliás, o Rodrigo está pedindo, se você já puder dar o like e seguir o canal para ajudar a gente, isso ajuda bastante. Mas esses dados que o Frater Escuros vai passar, eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, a gente está na época de pandemia,
e as coisas estão bem complicadas, né? E às vezes o nosso contato com a Alemanha está um pouco prejudicado, porque o grão-mestre faz questão de ler tudo que é pedido de filiação, essa coisa toda, ele analisa, coisa e tal, e ele não fala português, então ele depende do outro irmão nosso que fala português. E a mãe dele também está bem mal de saúde, então as coisas estão um pouco devagar. Mas a gente tem um e-mail que é o ordosaturnebr, ordosaturnebr@gmail.com, e por meio desse e-mail a gente recebe os pedidos de filiação. A pessoa vai, em contrapartida, né, receber algumas coisinhas para ela ler e um texto ali que já diz o que nós somos e o que nós não somos. E a prova de que pouca gente lê é que muita gente que entra para a ordem e começa a fazer perguntas de coisas que estão lá no primeiro e-mail que a gente manda. E a gente tem maior trabalho. Eu sei que tem alguém perguntando, tá em português. A gente tem um trabalho danado de traduzir as coisas do alemão para o português. É caro, porque nós somos poucos trabalhando por muitos, né? E assim, não dá, por exemplo, para uma pessoa fazer todas as traduções. Então, nós temos uma tradutora de confiança. É caro traduzir, é trabalhoso traduzir, é trabalhoso revisar. E mesmo assim, gente, quando o interessado nos escreve, muitas vezes nem lê o que a gente responde. Então, o que eu vou pedir é, se alguém escrever para a ordem, lê o que a ordem está escrevendo de volta, a resposta, porque depois que entra e chega lá e fala, cara, mas não era isso que eu estava querendo, eu queria monografia, eu queria sei lá o quê, eu queria uma estátua, eu queria um busto, um selo planetário. A gente não vai dar nada disso. Lê lá que a gente vai dizer exatamente quais são os nossos propósitos e o que nós somos, o que nós não somos. Tem magia sexual na ordem? Caramba, gente, desencana disso. Não pergunta mais isso, não. Enfim. Mas vai estar lá, o que nós somos e o que nós não somos. E se interessar, aí sim vai ter uma fichinha, nos manda, a gente envia para a Alemanha e a Alemanha nos responde. Assim que a Alemanha responde, a gente entra em contato de volta. Só, novamente, o grão-mestre lê tudo. Então, o próprio grão-mestre da ordem, o próprio chefe dos chefes, ele faz questão de ler. Então, pode demorar mais ou menos, dependendo da situação, essa nossa resposta depois. Mas é isso, ordosaturnebr@gmail.com. Eu acho que com isso fechou com chave de ouro, cara. Mas eu estou honrado, é uma felicidade gigantesca da gente poder ter conversado hoje. Eu acho que desmistificou para muita gente, e tem muita gente que se interessa por esse caminho. Assim, ao contrário do pessoal que quer fast food e tal, a gente no Mayhem tem muita gente que quer seguir seriamente. Então, tomara que essas pessoas consigam encontrar aí esse caminho. Então, te agradeço de coração. Se você quiser despedir do pessoal, depois eu vou desligar aqui do YouTube e a gente vai conversar um pouquinho fora da gravação. Então, agradecer a todo mundo, né, que teve paciência. Lógico que é um tempo muito limitado, né? A gente sempre recebe mais perguntas do que é capaz de responder, até porque, assim, eu acho que como propósito foi de esclarecer certas especificidades, a gente não consegue abordar, né? Talvez em outra ocasião, em outro momento, a gente possa voltar para abordar. E quem quiser, né, fazer alguma pergunta mais reservada, etc., ou pode encaminhar para esse e-mail. Se quiser me procurar no Instagram, sei lá o que, eu só não garanto responder rápido, né? Porque eu sou mega ultra ocupado, mas eu sou ocupado por minha culpa mesmo, porque eu assumo várias atribuições ao mesmo tempo e muitas vezes eu não consigo dar conta de uma que seja mais simples, né? Então, tem lá no meu Instagram, que é @MarceloAlexandrino, tudo junto. E vamos tocando. É isso. Obrigado. E a gente continua o nosso papo aí, Marcelo. Então, para você que assistiu a gente até agora, muito agradecido.
E, de novo, põe para seguir o canal e põe os likes, porque o YouTube, a partir de 10 mil, 40 mil visitantes, uma coisa assim, ele libera o chat ao vivo para a gente bater papo. A ideia é trazer os convidados também, 2 a 2, para a gente conversar de vários assuntos. Então, muito agradecido e até o próximo Bate-Papo Mayhem.